Imagine um cachorro. Talvez, quando eu disse isso, você tenha pensado em um vira-lata, um pastor alemão, um poodle ou mesmo um labrador. Não importa a raça. Ao trazê-la à mente, você não pensou apenas em pelos, patas, olhos, focinhos, orelhas e rabo. Um cachorro não é simplesmente a soma dessas partes. Afinal, gatos, leões, onças e até o próprio homem compartilham algumas dessas características. Então, o que seria um cachorro? Ele nos parece tão próximo, tão concreto. Podemos acariciá-lo, ouvir seu latido, mas se refletirmos, veremos que ao tocar um cão com as mãos, não tocamos sua essência, mas apenas suas partes materiais, sua cabeça, pata, pelo, etc. E o mesmo acontece com toda a realidade. Tudo que existe possui uma essência, aquilo que faz a coisa ser o que é. Isso significa que toda coisa tem uma realidade que não se reduz à matéria, que é a essência. O cachorro que nomeamos pela linguagem é apenas a expressão de algo que o intelecto já aprendeu por abstração. Essa forma universal está presente em todos os cães, e por isso chamamos de cachorros, tanto vira-lata quanto labrador. Da mesma forma, reconhecemos como homem tanto João quanto Pedro, e como árvore, tanto mangueira quanto carvalho. Não vemos apenas entes isolados, mas identificamos neles uma essência comum. A essência, em si mesma, quando considerada sem o ser, é uma possibilidade em nosso intelecto. No entanto, quando recebida no ato de ser, ela existe concretamente no ente particular. Assim, o gênero humano enquanto universal só existe no intelecto, pois não se pode apontar para um objeto e dizer, lá o gênero humano. Já seu João, de 63 anos, 1,72 m e 70 kg, existe realmente como indivíduo que participa da essência humana. Para ele, podemos apontar e dizer, lá está um homem. Se ignoramos a essência de alguma coisa, ignoramos a realidade mais profunda que há nela. Ora, um cão é um cão, não somente por suas características físicas, mas também e principalmente por sua essência de cão. Como disse no início, as características físicas do cão podem ser facilmente confundidas com de muitas outras criaturas, de diferentes essências. Imagine alguém que chame cão de gato, gato de rato, rato de coelho, etc. Claro que além do símbolo empregado pela linguagem, ou seja, os nomes dados aos entes, estaríamos negando a verdade mais profunda do que aquela coisa é. Ninguém deve ler um livro, por exemplo, apenas por causa da capa ou do estilo das letras, mas sim para alcançar, por meio da leitura, a verdade das coisas que nele se transmitem. A linguagem é apenas um instrumento, afinal, o que são as palavras senão sinais que remetem a algo além delas mesmas? Quando ouvimos ou lemos a palavra leão, não nos vem à mente as letras L, E, A, O, mas sim a imagem do ente real, com sua forma e características próprias. Assim, se ficamos apenas presos aos sinais, às palavras, às imagens ou aos símbolos, não atingimos aquilo que realmente importa. Só quando o intelecto ultrapassa os signos e aprende a essência daquilo que eles representam,
é que estamos em contato com o mundo de fato real. Caso retiremos do homem sua essência privilegiada dentre todas as outras espécies terrenas de homem, começamos a tratá-lo como um bicho, de maneira natural, determinística e utilitária. Se compreendermos o homem apenas como estando na segunda escala da alma, isto é, a animal, então talvez se torne um dever moral não privilegiar o homem em relação a um inseto, já que todos compartilham a mesma essência de animal, embora em diferentes espécies. Poder-se-ia, é claro, valorizar mais a própria espécie, mas isso já entraria no terreno do utilitarismo que mencionei anteriormente. O homem, arrancado de sua essência racional, ficaria preso às amarras determinísticas da natureza, refém de seus sentidos e instintos, sem acesso à plenitude de seu ser. Mas sabemos que isso não se sustenta. A característica intelectiva do homem mostra que ele tem uma substância que transcende a matéria da natureza. Se não houver essência, os conceitos universais tornam-se meros nomes vazios. Isso conduz à negação das verdades universais, reduzindo tudo a convenções linguísticas. Por exemplo, dizer que homem é apenas um nome que atribuímos a vários indivíduos, sem nada realmente comum entre eles, abre caminho para crer, de modo arbitrário, que certos indivíduos poderiam ser, na verdade, porcos, ratos, cachorros, ovelhas ou qualquer outra coisa. Sem essência, não há natureza fixa. Isso abre espaço para afirmar que algo pode ser e não ser, de acordo com opinião ou convenção. Por exemplo, alguém poderia afirmar que um homem pode ser, em essência, um cachorro. Sem uma essência fixa, não existiria nenhum princípio que determine a natureza de cada ente. Assim, a identidade do homem deixaria de ser objetiva e qualquer distinção entre espécies ou naturezas poderia ser relativizada arbitrariamente. Tudo perderia o significado. Tudo poderia ser e não ser ao mesmo tempo, ou seja, nada seria verdade, e nem mesmo a afirmação de que nada é verdade seria verdadeira. Sem essência, haveria um relativismo absoluto. Nenhuma ciência faria sentido, e todo conhecimento seria torpe e vão. Além disso, sem essência, não há medida objetiva do mundo. Tudo se tornaria uma questão particular de cada indivíduo, baseada em gosto, convenção ou poder. Seria o famoso "se para você serve" ou "se para você faz bem", aplicada a tudo. Ora, certas sociedades cometem atrocidades contra outros homens, mas se não há essência de homem, nem verdades universais, nenhuma ação poderia ser condenada de fato. Ou seja, quando removemos a essência das coisas, removemos a coisa em si. Se o homem é apenas um animal como qualquer outro, matamos o homem. De maneira semelhante como se disséssemos que um copo é só plástico, reduziríamos o copo à matéria, excluindo sua essência e finalidade. Se assim for, diga apenas: irei beber água no plástico. A realidade da coisa não se reduz à sua matéria. Este é um erro comum e fatal da modernidade. Focamos em características físicas, atributos e símbolos, que são apenas partes, ignorando a essência da coisa, o todo, o que de fato a coisa é.
Isso dissolve e empobrece a realidade, lançando tapa-olhos e correntes aos homens, gerando reducionismos como, por exemplo, o homem é igual a um animal, o amor é igual à química, a justiça é igual à convenção, o copo é igual ao plástico ou ao vidro, a religião igual a sentir-se bem, felicidade igual a alegria, ser bem-sucedido igual a bens materiais, a verdade é igual àquilo em que eu acredito, etc. Quando apreendemos o mundo para além do que os olhos podem ver, libertamo-nos da cela do imediato, do microcosmo das aparências. Passamos a reconhecer cada ente em sua plenitude, dando-lhe o valor que lhe é próprio, e não reduzimos nosso semelhante a um mero amontoado de células,